Agora, vamos continuar falando de moda, porque tem uma exposição muito bacana, que é sobre a criadora, mãe, empresária e militante Zuzu Angel. E claro que o nosso querido Rafael Molina foi lá conferir e leva todas essas informações para você. Ocupação Zuzu. Vamos nos ocupar nos próximos minutos com a história desta que foi pioneira na moda brasileira e que, além de mostrar um pouco do seu trabalho, esta ocupação também mostra um pouco da dor de Zuzu Angel, que teve o filho desaparecido durante a ditadura militar. Quem vai falar melhor conosco, que vai passear com a gente por mais essa exposição que eu tenho orgulho de levar a você aqui através do Tudo Posso, é a Tati, que já nos apresenta este primeiro ambiente que está aqui atrás, que é uma linha do tempo. Além de várias curiosidades que nós temos nessa linha do tempo, existe o fato de ela vir até o ano de 2012. Estamos considerando então que Zuzu Angel vai além de 1976, que foi o ano de sua morte, vem até os dias de hoje. Tá aqui essa ocupação, essa exposição para provar que a história dela é atemporal. Exatamente. E outra curiosidade é um vídeo que é a última entrevista dela em vida. Exatamente. Mais curioso e impactante, eu diria, é o fato de que esse vídeo, essa entrevista, foi gravada exatamente no dia da morte dela. Exatamente. Ela foi gravada mais ou menos na hora do almoço e à noite ela participou de um jantar e depois voltando para casa, ela teve esse acidente e a gente não chama de acidente, a gente chama de emboscada. E foi quando ela perdeu a vida no túnel do Rio de Janeiro, que hoje tem o nome dela, que é o túnel Zuzu Angel. Realmente eu estou tão dedicada ao meu trabalho e a minha inspiração é o Brasil. Bom, e aqui na parte onde nós temos as fotografias de Zuzu e da família, uma que se destaca é a do Stuart, o filho, o motivo da militância de Zuzu. Exato. Ele que desapareceu aos 26 anos, vítima da ditadura militar, nunca teve seus restos mortais encontrados, né? Foi jogado ao mar. Foram jogados no mar. E tá aqui a foto dele. Motivo de tanta dor para Zuzu, né? Tati, então nós estamos aqui ao lado de alguns aquários, né? E cada um representa um momento chave da história da Zuzu na moda, né? Então vamos tentar falar de alguns, não dá para falar de todos, obviamente, você tem que correr porque a exposição termina essa semana, mas não só porque a gente não vai conseguir mostrar todos, porque vale a pena curtir de perto essas peças que foram desenvolvidas pela pioneira da moda no Brasil. Há muito tempo atrás, como eu acabei de falar, né, ela foi a pioneira, mas bastante vanguardista, né? A gente vê peças aqui que eu acho que hoje seria um motivo de muita polêmica também, como esse vestido de noiva. A Zuzu, ela começou como muitas costureiras ou muitos estilistas fazendo peças mais tradicionais e tal. Mas a certa altura ela começou tanto a improvisar quanto propositalmente escolher coisas da cultura brasileira e como rendas. Então o vestido de noiva, por exemplo, ele na verdade é um caminho de mesa, né? Aquele legal. do canto, ele é feito com essa técnica, entre aspas, que foi ela que inventou, vamos dizer assim, né? Aproveitar uma coisa que já existe, enfim, e incorporar numa vestimenta. Que é bastante inovador, porque enquanto ela está fazendo isso, outros estilistas estão fazendo coisas como aqueles outros vestidos, que são mais sofisticados, reconhecidamente identificados, né? Como uma peça feita por uma costureira de alto padrão e tal, né? Então, por exemplo, aquele vestido que tem o boa laranja, ele é inteirinho bordado à mão. Na época não existia essa tecnologia do paetê por metro, então é um vestido bastante, aparentemente, sofisticado, mas também elaborado do ponto de vista... trabalho artesanal, né? Do fazer, né? Aqui nós temos duas peças muito bonitas, que é uma homenagem à região norte, mas na verdade é a região nordeste. Aqui naquela época se falava norte, né? Ela usou muito essas rendas em seus vestidos? Sim. Eu já vi um de noiva, né? Agora esses. Essa aqui é uma coleção, ela faz parte da coleção pastoral.
que tem essas características, a gente tem os moldes ali, enfim, é como se fosse um patchwork, né? É uma mistura de várias rendas, também tingidas à mão, para dar essa composição. Ali parece um vestido, mas na verdade é um macaquinho. Então, essas bolinhas de jacarandá, a cada escolha de material que ela tem... São sementes de jacarandá, então? Isso, exatamente. Tudo feito à mão. Nessa vitrine, nós temos um pouquinho do lado empreendedor da Zuzu Angel. E por mais comum que nos pareçam alguns elementos, como por exemplo a sacola da loja e etiquetas, naquela época representava um comportamento à frente do tempo, porque não era comum ter logomarcas e nem etiquetas, né, lojas com o nome da proprietária, da estilista, né? Exatamente. Então, Zuzu Angel já expondo o seu próprio nome e com uma logomarca. Aqui são alguns objetos pessoais da Zuzu, né? Então, a agenda dela, o passaporte, ela era uma pessoa muito bem relacionada. Então, aqui são os contatos, por exemplo, internacionais, John Crawford, enfim, modelos representativas daquele período. E essa ideia de uma repetição, né? O anjo virou a marca dela. Por causa do sobrenome. Por conta do sobrenome e também uma alusão ao próprio Stuart. Então, essa repetição desse ícone, né? Era uma coisa que hoje em dia a gente acha super comum, como você falou, mas a gente está falando do final dos anos 60, início dos 70, né? A repercussão internacional que ela teve, com um desfile que ela fez em Nova York, por exemplo, desfile protesto, em que ela denunciou a ditadura, enfim, tudo isso de alguma forma contribui e colabora para que ela seja de fato reconhecida como uma personalidade. Bom, então chegamos ao ateliê, que é cenográfico, não é exatamente uma réplica do ateliê da Zuzu. E aqui acontece o quê? Destacaria duas coisas para te mostrar. Uma é esse caminho Voltamos. de mesa, que a gente... Inclusive um vestido de noiva, como você pode ver, foi feito com esse material. Exatamente. Então aqui, nessa parede, a gente tem um pouco desse ambiente de criação, essa ideia de o que temos à disposição para criar, para improvisar. Nessa mesa aqui a gente tem os aviamentos, a gente tem uma pergunta que é: o que sua roupa fala sobre você? Na exposição a gente tem alguns momentos, alguns espaços de interação com o visitante, com o público, para proporcionar esse diálogo. Então, uma das coisas que a Zuzu defendia e que a gente acredita é que a moda é uma forma de comunicação. Você, quando escolhe a tua roupa, você está dizendo sobre alguma coisa sobre você mesmo. Sua personalidade, seu estado de espírito daquele dia. Exatamente. Então a gente deixa essa pergunta, a gente tem aqueles tecidos em que as pessoas podem colocar suas opiniões e aí a gente anexa nesse mural aqui com esses botões e as opiniões das pessoas vão ficando aqui, se acumulando ao longo desse tempo de visitação. Curiosidades sobre Zuzu Angel. Nós temos aqui alguns desenhos. E eles são desenhos simples, eu diria que até com um conceito infantilizado, e que era uma novidade na carreira dela, já que ela não desenhava. O porquê desses desenhos então, Tati? Então, esses desenhos eles foram feitos pela própria Zuzu para compor os bordados do vestido de protesto político que a gente vai ver ali. Como você falou, ela mesma desenhava e tem esse traço que é mais infantil, ela não era uma desenhista. E tem uma brincadeira que é bem provocativa, ao mesmo tempo que ela tem esse ambiente singelo, né, da casinha, do sol. Você tem a prisão, você tem capes de soldados. Vamos ver no vestido? Enfim, vamos ver aqui no vestido que dá pra ver bem. Tá, então... Esse aqui da ponta, por exemplo, se a gente olhar a gola, ó, ela é inteirinha. Lá em cima tem os caps que representam os militares. Exatamente, então aí e o tanque, né? Do lado do anjo, a casinha e o soldado. É uma coisa que quando você olha de longe, você pensa que é super delicada e sutil, mas quando você chega mais perto, essa dimensão política e provocativa, polêmica, que era bem da personalidade dela, se agiganta. Bom, então nós estamos aqui ao lado de 3 aquários com 3 vestidos
pretos, né, que representam o luto da Zuzu. E o engraçado é que, apesar de serem muito elegantes, muito bonitos, eu consigo sentir um pouquinho da dor através do que esse vestido imprime. Porque quando você conhece a história, não tem como você se relacionar de uma forma diferente com aquilo que representa, no caso, essa história, a história de dor da Zuzu. Então, esse conjunto de vestidos, na verdade, né, essa ideia do luto e do protesto é uma coisa que marcou bem o final da carreira dela, né? Então a gente tinha os vestidos que ela usava e os vestidos que ela fez, como o que a gente acabou de ver, para as modelos usarem e servir de denúncia, né? Esse aqui, ele inclusive foi utilizado em um desfile em Nova York. Exatamente. Foi então, a última peça dela que entrou em um desfile? Não, na verdade não. outros? O desfile protesto de Nova York foi em 71, ela morreu em 76, então ela ainda teve bastante tempo para denunciar a ditadura, enfim, né? No final do desfile, era um desfile comum, vamos dizer assim, né? Ele foi organizado na casa de um cônsul e ela que entra com essa peça no final, depois das modelos, a própria Zuzu. Então aí tem esse acessório, né, esse cinto de crucifixos, ela também usava um anjo pendurado, que é a marca e a identidade do trabalho. E acho que representa bem essa luta política e essa ação performática, se é que a gente pode chamar assim, de modo bem respeitoso, porque a gente está falando de uma história de dor, mas para deixar claro o quanto ela estava obstinada a encontrar o Stuart e entender o que tinha acontecido com ele. Tati, muito obrigado Eu pelas que informações, agradeço. pela companhia comigo, com quem nos assistiu. E vamos falar sobre a exposição que fica até esse domingo, nada menos representativo, né? O domingo do Dia das Mães, né? A gente viu aqui muito da luta da Zuzu e, trocadilhos à parte, do luto da Zuzu por conta da perda desse filho. Então, até domingo, Dia das Mães, no Itaú Cultural. O Itaú Cultural fica na Avenida Paulista, próximo ao metrô Brigadeiro. A gente funciona de terça a sexta, a partir das 9 da manhã até as 8 da noite, e aos sábados, domingos e feriados, às 11 da manhã até as 8 da noite. Eu queria te contar uma curiosidade que a gente não falou, é que de quinta a domingo a gente tem atrizes aqui no Espaço Expositivo que leem as cartas, interagem com o público aqui bem onde a gente está mesmo, a partir das 2 da tarde, e estabelecem também essa outra relação mais direta, viva e próxima com quem está visitando. Então tem que aproveitar esse último final de semana para ver. Tá ótimo. Tá bom? Então, a gente pôde curtir um pouquinho da história dessa criadora, dessa estilista, pioneira, empreendedora e mãe, Zuzu Angel. Feliz Dia das Mães a todas as nossas telespectadoras. Muito obrigado e até a próxima. Fantástico, né? Além de saber um pouco mais sobre moda, conhecer a vida dessa mulher maravilhosa. Então, o Tudo Posso é isso, você cada dia mais antenada, informada e, por falar nisso, antenada também na receita do dia de hoje, que você não pode perder, porque é uma panqueca deliciosa. A gente volta já e você anota a receita.